O que ocorre quando você percebe que tudo ao seu redor vibra, inclusive você mesmo? Essa é uma pergunta que poucos se permitem sentir de verdade, porque quando você começa a perceber que tudo vibra, também precisa encarar o que vibra dentro de você. E nem sempre é agradável ver que há sons dissonantes em sua própria alma. A vida moderna nos ensinou a buscar movimento, mas raramente a observar a vibração. E, no entanto, é ela que constrói tudo o que você vive. A Bíblia nos oferece um lembrete silencioso e poderoso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa passagem, muitas vezes repetida, é uma chave energética profunda. Ela não fala de um ato moral, mas de uma sintonia vibracional. Transformar-se pela renovação da mente significa alterar a frequência do pensamento, mudar o campo invisível que sustenta todas as ações visíveis. Imagine sua mente como um rio subterrâneo, invisível, silencioso, mas constantemente em movimento. E esse rio é o que alimenta o lago visível da sua vida exterior. O que você vê em sua realidade é apenas a superfície. A profundidade está embaixo, nas correntes silenciosas dos seus pensamentos, emoções e crenças. E talvez, se você olhar com sinceridade, perceba que o lago está parado, que a água parece turva e que há algo dentro desse rio que precisa voltar a fluir. Talvez você sinta que, apesar de todo o esforço, há uma estagnação, um silêncio pesado dentro de você, como se algo não estivesse vibrando corretamente. Você tenta agir, tenta pensar positivo, tenta se ajustar às exigências externas, mas no fundo há uma vibração que parece contrariar seus desejos. E é isso que esgota, porque não é o corpo que se cansa primeiro, é a alma que desajusta o ritmo. A energia interior não é um jargão místico, nem um conceito vago. Ela é a linguagem secreta da sua alma, o idioma com que seus pensamentos, emoções e intenções se traduzem em realidade. Tudo que você pensa, sente e escolhe em silêncio se transforma em vibração. E essa vibração se transforma em matéria, em circunstância, em destino. Por isso Epicteto escreveu: não é o que acontece contigo, mas como reages que importa. Cada reação é uma vibração. Cada emoção sustentada é uma frequência. Cada pensamento repetido é um comando silencioso ao universo. Talvez você sinta que tem vivido como alguém desconectado de si, como se houvesse um descompasso entre o que deseja e o que realmente vibra. Como se pedisse paz, mas vibrasse medo. Como se buscasse amor, mas vibrasse carência. Como se sonhasse com liberdade, mas vibrasse controle. E se for assim, não há culpa. Há apenas um convite. O convite para ouvir a linguagem energética que sempre esteve dentro de você, esperando ser compreendida. Este vídeo é um caminho de retorno. Um espaço onde a mente encontra silêncio, onde o corpo aprende a sentir de novo e onde o espírito se alinha à sabedoria antiga. Vamos caminhar juntos nesse aprendizado da vibração. E enquanto você escuta, permita que seu coração relaxe, que sua respiração desacelere e que suas resistências se dissolvam um pouco, porque você não está sozinho. Muitos também sentem essa desconexão entre o que desejam e o que vibram. Durante esta jornada, você vai perceber que cada emoção, cada pensamento, cada palavra tem uma energia. E quando você aprende a ler essa energia, você começa a se tornar o verdadeiro autor do seu destino vibracional. Tudo o que você vive é um reflexo do campo que emite. E quando o campo muda, a vida muda com ele. Por isso, mantenha o coração aberto. Permita-se sentir o que está sendo dito, não apenas entender. Este não é um vídeo para convencer sua mente, mas para tocar sua vibração mais íntima. Porque a transformação real não acontece quando você aprende algo novo, ela acontece quando você muda a frequência com que você existe. Agora, silencie por um instante, respire e sinta o que vibra dentro de você neste exato momento. É daqui que começaremos, da vibração que você já é, mas talvez ainda não tenha aprendido a ouvir. Há um tipo de cansaço que o corpo não explica. Você dorme, mas acorda vazio.
Você ri, mas sente que o som não sai inteiro. É como se algo dentro de você tivesse perdido o brilho. Essa é a dor invisível, o cansaço da alma que vibra baixo. E por mais que tentemos mascará-la com produtividade, distrações e promessas de recomeço, ela continua ali pedindo escuta. Não uma escuta racional, mas vibracional. Às vezes, o que chamamos de desânimo não é apenas emocional, é energético. Há bloqueios que parecem físicos, mas nascem do invisível. Uma apatia que se instala no corpo como peso, mas que é, na verdade, a vibração congelada de algo que não foi ouvido. É a energia que queria fluir, mas foi reprimida pelo medo, pela pressa, pela necessidade de manter a aparência de controle. A alma fala em vibrações, e quando ela é ignorada, o corpo traduz em cansaço. Durante muito tempo, fomos ensinados que força emocional significa reagir alto, resistir, lutar. Mas há uma força muito mais profunda, a de silenciar onde tudo vibra. Reagir alto pode ser o impulso do ego. Silenciar, quando consciente, é o gesto da alma madura. Não é fraqueza, é domínio. A energia mais elevada não grita. Ela observa, entende e escolhe. É no silêncio que o campo vibracional se reorganiza. Há quem viva na superfície, ignorando o sussurro da própria energia interior. Lembro-me de alguém que parecia ter tudo. Um trabalho estável, amigos, uma rotina admirável. Mas havia algo ausente, uma vibração sem luz. Ele sorria, mas não brilhava. Falava, mas não emanava presença. E um dia, quando o corpo adoeceu sem causa aparente, percebeu que o que lhe faltava não era descanso, era sintonia. Ele havia trocado a vibração viva do ser pela vibração mecânica do fazer. E quando a alma não é ouvida, o corpo grita. A sabedoria bíblica nos oferece um lembrete essencial. Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guardar o coração não é erguer muros, é cuidar da frequência. É observar o que você está permitindo entrar e o que você está escolhendo emitir. Porque é do coração, isto é, do centro vibracional do ser, que nasce toda a criação. Quando o coração se contamina com medo, culpa ou ressentimento, as fontes da vida perdem o fluxo. Dedique hoje alguns minutos apenas para sentir o corpo, sem julgá-lo. Onde ele está frio, onde há peso, tensão, dormência. Esses pontos não são falhas, são sinais vibracionais, lugares onde a energia parou de fluir porque algo dentro de você parou de confiar. E quando você reconhece isso, algo já começa a se mover. O simples ato de perceber sem tentar consertar inicia o processo de reequilíbrio. O cansaço da alma é o lembrete de que a vibração precisa ser realinhada, não com esforço, mas com presença. Porque quando você volta a sentir, o corpo se reorganiza, o campo se limpa e a vida volta a respirar por dentro. A alma que vibra baixo não precisa ser consertada, precisa ser escutada. E no instante em que é ouvida, ela começa a vibrar de novo. Muitos falam em energia, em vibração, em frequência, mas poucos se detêm para escutar o que realmente estão emitindo. É comum repetir palavras elevadas enquanto, internamente, o campo vibra em medo, dúvida ou ressentimento. Essa é a distorção da linguagem interna. Quando o que se fala não corresponde ao que se sente. A energia não responde ao discurso, responde à vibração. E quando há desencontro entre os dois, a realidade se confunde, refletindo sinais mistos. Há um erro silencioso que muitos cometem: pensar que basta cultivar pensamentos positivos para mudar a energia. Mas o pensamento isolado é como uma vela em meio ao vento, acesa na superfície, mas sem raiz na alma. O que realmente vibra são os padrões automáticos, as frases que se repetem dentro de você sem que perceba. Eu não posso. Eu sou pouco. Eu tenho que. Cada uma dessas expressões cria uma nota dissonante no campo vibracional. E quanto mais são repetidas, mais o campo se molda a elas, reproduzindo-as em forma de realidade. Imagine um piano.
Você pode tocar as notas certas, mas se o instrumento estiver desafinado, o som continuará imperfeito. Assim também é a mente. Você pode afirmar palavras bonitas, mas se o mecanismo interno estiver desalinhado, a música vibracional continuará dissonante. É preciso afinar o instrumento, não apenas mudar a melodia. Afinar significa observar o que você repete sem perceber, perceber o tom da sua autoconversa e entender onde há tensão. Durante o dia, note as frases que ecoam em silêncio. Observe como certas palavras têm peso e como outras abrem espaço. Isso não é autoajuda, é autoconhecimento vibracional. Porque, como diz o livro de Provérbios, assim como imaginou no seu coração, assim é ele. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Não é a imagem superficial que determina sua vibração, mas a imaginação sentida, o que vibra profundamente em seu coração. O coração é o tradutor do pensamento. Ele transforma a ideia em energia viva, e quando você começa a traduzir conscientemente sua linguagem interna, a vibração muda. Você deixa de falar de energia e passa a ser energia. As palavras se tornam mais verdadeiras, os pensamentos mais claros e a vida mais coerente. Porque a vibração não se finge, ela se sente. E o que é sentido profundamente começa a transformar o que é visto. Há um instante, quase imperceptível, entre o que acontece e o que você sente. Nesse espaço silencioso mora todo o seu poder. Epicteto, com sua clareza firme e serena, disse: há coisas que estão no nosso poder e outras que não estão. Essa frase, simples à primeira vista, é um mapa vibracional. O mundo vibra o tempo todo ao seu redor. Pessoas, situações, palavras, mas a frequência que você escolhe sustentar dentro de si é o que define a qualidade da sua experiência. O estoico não é frio, ele é lúcido. Ele entende que reagir é ceder o poder e escolher é retomá-lo. Quando alguém lhe fere, o primeiro impulso é vibrar na mesma frequência da dor. Mas esse impulso, por mais natural que pareça, é o ponto exato onde o domínio sobre si mesmo se decide. A verdadeira liberdade não está em evitar o que machuca, mas em não se tornar aquilo que machuca. Escolher a vibração é um ato de consciência. É perceber o movimento interno antes que ele se torne reação. É observar o turbilhão e, em vez de mergulhar nele, respirar e perguntar: que vibração estou aceitando agora? Essa pergunta, feita em silêncio, tem poder de realinhamento. Muitas vezes reagimos primeiro e pensamos depois, e é nesse pequeno descompasso que a energia se perde. Tentamos corrigir a vibração depois que ela já foi emitida, mas o conserto verdadeiro está na pausa anterior. Quando você aprende a observar antes de reagir, a vibração se organiza antes de se manifestar. Isso é vigilância estoica. Não se trata de repressão, mas de atenção. Um tipo de presença que não nega o sentimento, mas o traduz em sabedoria. O coração, nessa perspectiva, é como um mestre de cerimônias da energia que entra. Se você abre todas as portas sem discernimento, qualquer frequência pode entrar. E o que era um espaço de paz se torna um baile caótico. A vigilância não é rigidez, é cuidado. É saber que a energia mais preciosa que você possui é sua atenção. O que você observa com presença, você alimenta. O que você observa com consciência, você transforma. Assim, escolher a vibração é escolher o tom da sua vida. É dizer ao universo: eu não posso controlar o que vem, mas posso decidir o que permanece. E quando essa decisão se torna hábito, nasce uma serenidade que não depende das circunstâncias. Porque a verdadeira força não é reagir a tudo, é permanecer inteiro enquanto o mundo vibra ao redor. Nem sempre o que nos limita está visível. Às vezes, o padrão vibracional que sustenta a repetição das mesmas situações é tão silencioso que passa despercebido. Não se trata apenas de pensamentos negativos, mas de vibrações sutis, gravadas em experiências antigas que seguem moldando o presente. Há pessoas que vivem uma vida inteira à beira da realização, mas algo as impede de atravessar a porta. Não é falta de esforço, é uma vibração escondida
o medo de desapontar, o medo de chamar atenção, o medo de existir plenamente. Esse padrão, quando não reconhecido, se repete com precisão quase matemática. Você muda de ambiente, de pessoas, de planos, mas o mesmo cenário volta disfarçado. Isso acontece porque a vibração não se altera por mudança externa, e sim por consciência interna. O que você acredita secretamente sobre si mesmo vibra de forma contínua, atraindo experiências que confirmam essa crença. A mente tenta resolver, mas é o coração que vibra. E o coração só se liberta quando é olhado com verdade. Há um caminho de reconexão que começa quando você nomeia o que sente. Dizer a si mesmo: eu vibro medo, eu vibro dúvida, eu vibro o desejo de me esconder. Nomear é iluminar. E ao iluminar, a vibração perde força. Depois, sente-se com o sentimento por alguns minutos, sem querer afastá-lo. Apenas sinta o peso, a textura, o ritmo daquela vibração. E então pergunte: e se eu vibrasse o oposto agora? Segurança, valor, presença. Essa simples inversão de foco não é mágica, é consciência em ação. É o ato de criar um novo campo. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A gratidão, neste sentido, não é conformismo, é ponte vibracional. É a frequência que liga o ponto onde você está ao ponto onde deseja estar. Mesmo quando a vibração é baixa, agradecer cria abertura para o novo. Agradecer é aceitar o aprendizado sem se identificar com a dor. Pense em uma ponte antiga de madeira. Ela range sob o peso, mas ainda sustenta o passo. Se você tenta atravessar sem reforçá-la, ela cede. Mas se você para, observa, e a reforça antes de seguir, ela o conduz com firmeza. Assim é com sua vibração. Reforçar é reconhecer, é trazer consciência. Quando o padrão escondido se torna visível, a energia muda de direção. E pouco a pouco, o caminho interior volta a sustentar o peso da vida que você nasceu para viver. Existe um tipo de vazio que nasce quando a energia interior depende do olhar do outro para ascender. É um padrão sutil, difícil de reconhecer, porque se disfarça de necessidade humana de afeto, de validação, de pertencimento. Mas, quando a vibração pessoal é movida pela aprovação, o campo se torna instável. Você vibra alto quando é reconhecido e vibra baixo quando é esquecido. Vive em um vai-vem emocional que nunca encontra repouso. E é nesse movimento que o poder interior se esvai, porque toda vez que você busca fora o que só poderia brotar dentro, a alma se desorganiza. A armadilha está em acreditar que a energia vem de fora, que é o elogio, o aplauso, o gesto de aceitação que ativa o brilho interno. Mas a verdade é que nada de fora sustenta uma vibração que ainda não existe dentro. Quando a fonte é externa, o combustível se esgota e você passa a viver à mercê do que o mundo decide oferecer. É uma forma disfarçada de escravidão emocional. Por isso Epicteto afirmou: não há homem livre se não for senhor de si mesmo. O senhorio sobre si é a liberdade vibracional, é saber que a centelha que ilumina sua vida nasce da própria alma, não do reflexo que os outros projetam sobre ela. Perceba com sinceridade quantas vezes você se sentiu pequeno apenas porque não recebeu resposta, retorno, aplauso. E veja como essa ausência de aprovação muda sua vibração. Não é a falta de reconhecimento que dói, é o quanto você se desconecta de si quando ele não vem. A vibração externa só o domina quando você se esquece da interna. Quando você se mantém presente, mesmo sem plateia, a energia permanece acesa. Pense na imagem de uma lanterna que depende de outro para ser acesa. Sempre que o outro se afasta, a luz se apaga, mas quando a chama nasce de dentro, o brilho permanece, mesmo na solidão. É essa luz autônoma que cria a verdadeira prosperidade energética, aquela que não precisa ser confirmada, porque já se sente verdadeira. A energia exterior pode até tocar, mas jamais sustentar. A aprovação pode aquecer por um instante,
mas é o autorrespeito que mantém o fogo aceso. Quando você se torna fonte da própria vibração, o mundo deixa de ser espelho e passa a ser extensão. E nesse instante, a dependência se dissolve, e o poder retorna para onde sempre deveria ter estado, dentro de você. Há momentos em que a alma não precisa de mais estímulos, mas de menos ruído. Vivemos cercados por vozes, imagens, sons e urgências que nos puxam para fora. E quanto mais o mundo vibra, mais nos afastamos da nossa vibração essencial. O excesso de estímulos cria um campo distorcido, onde o que é profundo se perde entre milhares de sons. A mente saturada tenta compreender tudo, mas o coração só precisa de espaço para escutar o que é simples. A energia da clareza não nasce da informação, nasce do silêncio. Em meio à agitação, poucas pessoas percebem que o ruído externo é apenas o reflexo do ruído interno. As redes sociais, o excesso de tarefas, as conversas incessantes, tudo isso alimenta uma vibração fragmentada. E quando a energia se fragmenta, a presença se enfraquece. A mente tenta preencher o vazio, mas o vazio não é inimigo. Ele é o portal por onde entra a verdadeira luz. O silêncio, quando abraçado, não é ausência, é origem. Reserve um momento, não como fuga, mas como reencontro. Um espaço breve em que você apenas sente o corpo respirar. Não é necessário nada além disso. É nesse estado de quietude que as vibrações desorganizadas começam a se alinhar. A quietude é o berço da coerência. Assim como o violino, que só pode ser afinado quando o barulho ao redor cessa, sua energia só encontra tom verdadeiro quando você a ouve sem distração. O Salmo 46, versículo 10, nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não se trata apenas de fé, mas de frequência. Estar quieto é reconhecer a presença que vibra em tudo, inclusive em você. Quando a mente se aquieta, a energia divina se manifesta. O silêncio é o campo onde o espírito se faz audível. No fim, o silêncio não é evasão, é revelação. É nele que a vibração se purifica, que o pensamento se ilumina, que a alma volta a lembrar quem é. Quanto menos vibrações externas você permite dominar sua atenção, mais o mundo interior começa a se organizar. E quando o interior se organiza, o universo inteiro responde, porque a vibração da paz é a mais alta que existe. O corpo é a primeira morada da vibração. Tudo o que você pensa, sente e acredita encontra expressão nele. Por isso, a mente pode até desejar equilíbrio, mas se o corpo não sintoniza, a energia se dispersa. A mente é a estação que capta, o corpo é a antena que emite. Quando um vibra em frequência diferente do outro, a mensagem se distorce. Você pensa em calma, mas respira em ansiedade. Pede paz, mas anda em tensão. E o resultado é um campo confuso, onde a vibração da intenção não encontra o solo da presença. O corpo guarda o que a mente tenta esquecer. Cada ombro tenso, cada respiração curta, cada gesto automático é uma mensagem vibracional que se repete. É o modo como a energia diz: há algo aqui pedindo atenção. Quando a mente tenta vibrar alto, mas o corpo ainda vibra medo, o fluxo se rompe. O corpo é o espelho mais honesto da vibração. Ele não mente, ele sente. E é através dele que a alma começa a se reorganizar. Caminhar com consciência, respirar com presença, mover-se sem pressa. Tudo isso não é ritual estético, é ajuste vibracional. Cada passo se torna oração quando é dado com intenção. Quando você observa a própria respiração, percebe o instante exato em que a vibração muda. A mente tensa acelera o ar, a mente calma o desacelera. E à medida que o ritmo do corpo se harmoniza, o campo energético se limpa. Essa é a dança silenciosa entre corpo e espírito, uma coreografia antiga que o mundo moderno quase esqueceu. As escrituras lembram, porque somos templo de um Deus vivo. E a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ser templo é entender que o corpo é veículo da energia divina. Tratar o corpo com respeito, descanso e consciência
é uma forma de oração. Não se trata apenas de saúde física, mas de coerência vibracional. Um corpo negligenciado não sustenta vibrações elevadas. Um corpo cuidado se torna instrumento da consciência. Pense na mente como o maestro e o corpo como a orquestra. Se o maestro tenta conduzir uma sinfonia de paz, mas os instrumentos estão desafinados, o som se torna confuso. Mas quando ambos se ajustam, a vibração se expande com pureza. E o erro mais comum é tentar vibrar certo mentalmente enquanto o corpo está desconectado, quase em modo de sobrevivência. A harmonia nasce quando você une o pensamento elevado à presença física. E quando isso acontece, cada gesto se torna oração, e cada respiração, um canal de energia viva. Há momentos em que a alma vibra, mas parece perdida, dispersa, sem direção. É como uma melodia bela, porém sem compasso. Você sente força, sente vontade, mas não sabe para onde canalizar. Essa é a vibração sem propósito, energia viva que não encontrou um sentido para fluir. Quando a vibração não tem direção, ela se fragmenta, e o resultado é o cansaço da alma que faz muito, mas sente pouco. O propósito é o eixo invisível que organiza a energia. Ele não é um destino, é uma frequência. A dor oculta de muitos é justamente essa: vibrar intensamente, mas sem saber em nome de quê. O mundo moderno alimenta a busca por conquistas externas, mas raramente ensina a vibrar em direção a algo que expanda o ser. A alma precisa de um para quê. Sem isso, a energia se espalha, se desgasta e o vazio cresce. O verdadeiro propósito não é algo que você persegue, mas algo que você sustenta. Ele não está fora, esperando ser descoberto. Ele está dentro, esperando ser lembrado. Quando você começa a se alinhar ao propósito, sente uma mudança quase imperceptível. O corpo relaxa, a mente clareia e o tempo parece se reorganizar. Tudo passa a ter sentido, mesmo o que antes parecia caótico. Escrever uma frase que traduza essa vibração pode ser um ponto de partida. Algo simples, mas verdadeiro. Eu vibro para criar paz. Eu vibro para trazer clareza. Eu vibro para inspirar presença. O poder dessas palavras não está em repeti-las mecanicamente, mas em sentir sua vibração ecoando dentro do corpo. É essa sensação que alinha o campo. A sabedoria antiga confirma esse princípio. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confiar nesse contexto é soltar o controle da mente e permitir que a energia maior conduza o fluxo. Quando você confia, a vibração se orienta naturalmente. O propósito não é esforço, é rendição. É a entrega a uma força que sabe para onde você deve ir, mesmo quando você ainda não sabe. O propósito é como a bússola de uma nave. Ela não cria o vento, mas direciona o vento que sopra. Assim é sua energia. O vento da vida sopra o tempo todo, mas se a bússola interior está descalibrada, você gira em círculos. Quando ela se alinha, tudo começa a fluir com suavidade. E então você compreende que não existe prosperidade maior do que vibrar em harmonia com o sentido da sua própria existência. A maioria das pessoas associa força vibracional à intensidade. Acredita que vibrar alto é sentir uma emoção explosiva, uma euforia luminosa, um pico de energia quase impossível de sustentar. Mas a verdadeira vibração elevada não é fogo de artifício, é chama constante. Ela não grita, pulsa, não se exibe, permanece. A alma disciplinada vibra de forma contínua, firme e silenciosa. É nesse batimento interior quase invisível que o campo energético se estabiliza e a prosperidade começa a se manifestar. Disciplina, neste contexto, não é rigidez. É fidelidade a si mesmo. É acordar todos os dias e escolher vibrar em coerência com o que acredita, mesmo quando a emoção não acompanha. É manter a vibração da presença enquanto o mundo tenta distrair. O estoico sabia disso. Epicteto escreveu: adote novos hábitos. Consolide seus princípios colocando-os em prática.
Ele falava de vibração muito antes da linguagem moderna chamar assim. Praticar é vibrar repetidamente até que o novo campo se torne natural. A constância silenciosa tem uma beleza discreta. Não é movida por aplausos, nem precisa de resultados imediatos. Ela entende que a energia não se transforma em dias, mas em ciclos. O rio que flui constante não precisa correr, apenas não pode parar. É a continuidade que limpa as margens, que molda o caminho, que alcança o mar. Assim também é a vibração. O que é mantido com serenidade cria raízes invisíveis no campo espiritual, preparando a colheita que o olho ainda não vê. Muitos desistem porque confundem estabilidade com fracasso. Acreditam que, se não há euforia, não há progresso. Mas a energia mais elevada é serena. Ela não precisa provar sua força. Quando a mente entende que a vibração constante é mais poderosa do que os altos picos emocionais, nasce uma nova relação com o tempo. A paciência se torna uma forma de fé. E a fé, aqui, é vibração inabalável, a certeza silenciosa de que algo invisível está se movendo a seu favor. A disciplina vibracional é o compromisso com a harmonia interior. Um gesto simples, repetido com intenção, vale mais do que 1000 promessas feitas em meio à exaltação. É nesse espaço de constância que o ser humano se aproxima da sua natureza divina, o equilíbrio entre ação e serenidade, entre o movimento e o repouso. E quando essa vibração se firma, o silêncio se torna força, o hábito se torna oração e o tempo se transforma em aliado. Há uma diferença sutil entre ser bom e ser disponível demais, entre ser generoso e se tornar esgotado. Muitos confundem amor com ausência de limites, acreditando que proteger a própria energia é egoísmo. Mas a verdade é que toda vibração elevada nasce de um campo limpo. E um campo só se mantém limpo quando há fronteiras claras. Não se trata de se fechar, mas de discernir o que pertence à sua vibração e o que pertence à vibração do outro. Quem não define limites vive absorvendo frequências alheias e aos poucos perde a própria luz. O coração sensível costuma vibrar em empatia, e isso é belo. Mas quando essa empatia não é acompanhada de consciência, ela se transforma em drenagem. Você começa a sentir o que não é seu, a carregar dores que não lhe pertencem, a se culpar por não conseguir curar o mundo. E enquanto isso, sua vibração se esgota. Limite não é barreira, é clareza. É saber que você pode amar sem se dissolver, ajudar sem se perder, ouvir sem absorver. Proteger a energia não é uma forma de resistência, é uma escolha de pureza. Imagine que sua vibração é uma fonte de água. Se ela é constantemente contaminada por resíduos externos, em pouco tempo perde a transparência. Estabelecer limites é como colocar uma cerca de leveza ao redor dessa fonte, não para impedir a entrada do mundo, mas para preservar a qualidade do que flui de dentro dela. As Escrituras ensinam: põe uma guarda sobre a tua boca, refreia os teus lábios. Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Essa guarda não é apenas verbal, é vibracional. Significa observar o que sai e o que entra pela energia da palavra, do olhar, do pensamento. Guardar a boca é guardar o campo. É reconhecer que cada palavra emitida é uma vibração lançada no universo e que cada palavra recebida pode alterar o seu tom interno. Pense em uma janela aberta durante uma tempestade. Se você a deixa totalmente aberta, a casa se inunda. Se a fecha por completo, sufoca. Mas quando a ajusta parcialmente, o ar entra e a chuva fica do lado de fora. Assim é o limite saudável, uma abertura consciente. Ele não bloqueia o amor, apenas impede que o amor vire exaustão. E é nessa sabedoria silenciosa que a vibração se preserva, o coração se fortalece e a alma volta a pulsar em paz. Escutar é uma das formas mais profundas de amar, mas há uma diferença entre ouvir com presença e absorver o que o outro vibra. A escuta empática não significa copiar a vibração alheia, e sim compreendê-la sem perder a própria frequência. É a capacidade de permanecer inteiro diante do outro, de vibrar junto sem se dissolver.
Quando você aprende a escutar com consciência, transforma-se em um espelho calmo, onde o outro se vê sem julgamento, e a energia que poderia se tornar peso encontra um campo para se harmonizar. Muitas pessoas acreditam que empatia é sentir tudo o que o outro sente, como se isso fosse um gesto de compaixão. Mas compaixão verdadeira é vibrar em amor, mesmo quando o outro vibra em dor. É compreender a frequência sem ser arrastado por ela. Isso exige maturidade vibracional, exige silêncio interno, porque só quem está em paz por dentro consegue sustentar presença diante do caos sem se fragmentar. Escutar é um ato de poder, e o poder da escuta está em manter o próprio eixo enquanto se estende o coração. Em conversas difíceis, perceba a vibração que o outro emite. Talvez seja medo, raiva, culpa ou carência. Sinta, mas não reaja. Responda com a frequência da sua alma, não com o reflexo do ambiente. Quando você vibra a partir da calma, o campo inteiro muda. O outro começa a desacelerar, o ar se torna mais leve, e o diálogo encontra um espaço de cura que palavras sozinhas não poderiam criar. A energia do silêncio atento é mais transformadora do que qualquer argumento. A Bíblia orienta: cada um examine os seus próprios atos, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo, e não noutro. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Isso é maturidade espiritual. Não é indiferença, é sabedoria. É compreender que a verdadeira escuta nasce de quem já se escuta. Quando você se conhece, quando examina seus próprios atos, emoções e reações, deixa de projetar e passa a acolher. Essa é a vibração da empatia lúcida, aquela que não julga, não absorve, apenas compreende. Pense em dois dançarinos em uma coreografia. Quando um se desequilibra, o outro não o imita. Ele mantém o compasso, sustenta o ritmo, e com isso ajuda o parceiro a reencontrar o passo. Assim é a escuta empática, um coração que ouve com estabilidade e, ao fazê-lo, devolve harmonia ao ambiente. Vibrar junto não é perder-se, é servir de espelho para que o outro também se reencontre. E quando isso acontece, duas almas passam a vibrar na mesma luz. Prosperidade não começa no mundo exterior, começa no campo vibracional interno. Tudo o que se manifesta fora é apenas eco do que foi sentido e sustentado dentro. A energia que não vibra em gratidão, em merecimento e em paz, não consegue se transformar em abundância duradoura. Muitos desejam prosperar, mas vibram escassez. Pedem por oportunidades, mas carregam medo. Repetem frases de fé, mas o corpo vibra em dúvida. E o universo, que responde à vibração e não às palavras, devolve exatamente a frequência que foi emitida. Existe um desejo profundo em todo ser humano de sentir prosperidade antes mesmo de vê-la. É a alma lembrando sua natureza abundante. Mas o erro comum é tentar construir riqueza exterior sobre uma base vibracional instável. É como erguer uma casa sobre areia. A estrutura pode até surgir, mas não se sustenta. A verdadeira prosperidade é consequência da coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando esses três pilares vibram em harmonia, o campo começa a se expandir naturalmente. Repita interiormente, não como um mantra mecânico, mas como uma escolha de vibração. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Sinta o peso da amargura saindo do corpo. Sinta o espaço que se abre dentro do peito. Sinta a energia começar a circular. Essa frase não é mágica, é vibracional. Ela convida a alma a se abrir para o fluxo do merecimento. Prosperar é aceitar que a vida quer se expandir através de você, e não contra você. A sabedoria antiga afirma: a sabedoria vale mais do que ouro. Provérbios capítulo 16, versículo 16. A riqueza verdadeira é o entendimento vibracional que sustenta o ouro, não o ouro em si. Porque quando há sabedoria, a vibração se eleva e tudo o que é necessário se manifesta no tempo certo. Prosperidade não é apenas ter, é ser. É vibrar na frequência da plenitude, da generosidade, do fluxo. É o estado de quem já entendeu que o que compartilha se multiplica. Pense na semente enterrada na terra. Aos olhos parece inerte,
mas por dentro ela vibra. Vibra expansão, vibra vida, vibra crescimento. Essa vibração silenciosa é o prenúncio da prosperidade. Tudo o que floresce vibrou primeiro em silêncio. Quando você começa a vibrar prosperidade sem esperar prova imediata, a energia se organiza ao seu redor. E o que parecia distante começa a surgir como consequência natural da sua nova frequência. A prosperidade não é alcançada, ela é lembrada. Há um ponto em toda a jornada espiritual em que a mudança deixa de ser esforço e se torna natural. É o instante em que a alma, cansada de resistir, se entrega ao novo tom que começa a nascer dentro dela. O renascimento não é um ato explosivo, é um realinhamento silencioso. A vibração muda primeiro, a realidade vem depois. E quando a frequência se transforma, o mundo inteiro começa a responder. Não porque o mundo mudou, mas porque você passou a enxergá-lo a partir de outra vibração. Essa é a revelação que atravessa o coração de quem desperta. Não é o mundo que precisa se ajustar, é a sua frequência que precisa se recordar. Cada pensamento sereno, cada respiração consciente, cada escolha compassiva muda o campo ao seu redor. Aos poucos, o que antes parecia pesado se torna leve, o que era caos se torna ordem, o que era medo se dissolve em confiança. O renascimento acontece em silêncio. Não há aplausos, não há anúncios. Há apenas um novo ritmo interior, mais estável, mais verdadeiro, mais seu. Pense na borboleta que se forma em silêncio dentro do casulo. Ela não luta para nascer, apenas vibra a transformação que já é inevitável. Esse é o poder do renascimento vibracional. Ele não exige controle, exige rendição. É a permissão para que o velho se dissolva e o novo possa emergir sem resistência. Quando você muda de frequência, a vida começa a reorganizar tudo à sua volta para combinar com sua nova vibração. Pessoas, lugares e situações que não ressoam mais naturalmente se afastam. E isso não é perda, é ajuste. Agora pare por um instante e sinta o que vibra dentro de você após esta jornada. Qual frequência está nascendo em seu coração? Escreva nos comentários a frase que representa essa nova vibração. E, se desejar, leia as palavras de outras pessoas também. Há uma força silenciosa em compartilhar o que se sente. É como se as vibrações individuais se encontrassem e formassem um campo coletivo de transformação. Cada palavra ali escrita vibra esperança, propósito e reconexão. O oceano muda com o movimento da lua, embora não toque a lua com as mãos. Assim também, você muda o mundo quando muda a sua vibração. Você não controla o que está fora, mas pode se sintonizar com o que é eterno dentro de si. E, quando o faz, o mundo se ajusta ao seu novo ritmo. Porque o verdadeiro renascimento não é começar de novo, é começar de dentro. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma única verdade. Tudo é energia. Cada pensamento é uma frequência, cada emoção é uma vibração, cada palavra é um movimento invisível que molda a forma da sua vida. A verdadeira linguagem do poder interior não está nas ações exteriores, mas no campo silencioso de onde elas nascem. Você é o tradutor do próprio universo, e sua vibração é o idioma com que a alma conversa com a existência. Quando você vibra corretamente, o mundo responde com clareza. Quando sua energia se alinha à verdade interior, o caos começa a se reorganizar. Talvez durante este vídeo, você tenha sentido algo dentro de si se mover, uma lembrança, um reconhecimento, um chamado suave para retornar ao seu centro. Isso não é emoção passageira, é o início da reconexão, porque a alma reconhece a verdade vibracional quando a escuta. E essa verdade é simples. A transformação não vem de fora, vem de dentro. Você não precisa correr atrás de poder, apenas aprender a escutá-lo dentro do próprio silêncio. Epicteto, em sua sabedoria atemporal, disse: "A felicidade não consiste em possuir grandes riquezas, mas em ter poucos desejos." Essa frase, traduzida para a linguagem da vibração, nos ensina que quanto menos desejamos fora, mais vibramos dentro. A paz não nasce da multiplicação de coisas, mas da redução de ruídos.
E quando o coração se aquieta, a energia da alegria retorna ao seu estado natural, o estado de gratidão. Agora, permita que essas palavras se assentem dentro de você. Caminhe em silêncio por alguns minutos, não para fugir do mundo, mas para ouvir o som da sua própria energia. Cada passo será uma conversa com o universo, cada respiração, um realinhamento. O poder de vibrar corretamente é o poder de escolher a cada instante qual frequência você deseja sustentar. E se este vídeo tocou sua alma, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, seguimos juntos nessa sintonia de autocontrole, clareza e poder interior. Leia também os comentários. A sabedoria viva ali, vinda de corações que vibram junto ao seu. E lembre-se, você não está quebrado, você cresce em silêncio. Sua dignidade começa quando você não precisa mais responder a tudo. Que ao vibrar, você reencontra o verdadeiro poder que sempre esteve em você.